Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Despertar da Consciência. É um prazer ter você aqui. Palestra. Todas as palavras humanas poderosas, Neville Goddard. 5 de junho, 1970. Agora vamos começar, com uma história que aconteceu na semana passada. Um amigo muito querido que convenci a fazer este trabalho em São Francisco, você o conhece, Freedom Belry. Ele agora vive em Cambria. Isso é meio caminho entre aqui e São Francisco. Ele tem uma paixão que o consome, que é a música. Ele se formou no Conservatório de Música da Nova Inglaterra, mas sentiu que não estava à altura do campo de concertos. É altamente competitivo, e ele realmente sentiu que não era exatamente dessa madeira. Ele nasceu e cresceu na pobreza, pobreza extrema. Ele era um órfão quando era simplesmente uma criancinha, um bebezinho. Bem, ele veio para o Oeste e conseguiu um emprego, e quando ele veio às minhas reuniões, depois de cerca de 2 anos eu o conheci. Gostei bastante dele e perguntei se ele gostaria de fazer o que estou fazendo, e ele disse, sim, gostaria, mas não sou qualificado. Eu disse, você só respondeu corretamente. Se você se sentisse qualificado, você não seria bom na Terra. Hoje, eu diria que não sou qualificado. Se você me perguntasse minha formação intelectual, eu não poderia qualificar. Me pedisse qualquer formação, eu não poderia qualificar. Certa vez, conheci Damrose em Nova York no Bohemian Club. No Harvard Club, eles se encontravam uma vez por mês. E quando fui apresentado a ele por essa pessoa mais extrovertida, ele me perguntou qual era a minha formação. Foi germânico no que diz respeito ao meu ensino. Era germânico. Era francês, era inglês. Eu disse, não, tudo veio por revelação, e o velho virou as costas para mim como se estivesse falando com a escória da terra. Aqui foi uma reunião social. Ele julgou você pelo seu histórico, baseado em se você foi treinado na escola germânica, na escola francesa, na escola inglesa, e ele nomeou isso. Bem, eu não poderia ter respondido afirmativamente a essa pergunta, então ele virou as costas. Então, eu disse a Freedom, você não precisa de nenhum histórico. Você confia em mim. Gosto de você. Eu acho que você é honesto, e você não vai enganar ninguém. Você irá para o norte e ensinará. Então ele foi para o norte e tem ensinado com sucesso. Ele comprou uma casa em Cambria, como eu disse, a meio caminho entre aqui e São Francisco. É uma casa modesta, mas pelo menos é a casa dele. Está tudo claro. Mas há uma paixão que o consome, é a música. Ele adora música, e ele tinha um piano de cauda adorável, mas algo era necessário. Ele tinha que tê-lo, não consertado, mas algo precisava ser feito, e havia uma taxa moderada de $400 para fazer o que ele achava que deveria ser feito, mas eles só poderiam fazê-lo se ele o enviasse de volta à fábrica. Foi enviado para a fábrica. Eles não o enviariam de volta para ele, a menos que ele descesse primeiro e o testasse e experimentasse. Tudo deveria estar certo como ele achava que estava certo. Então ele desceu, tocou e aceitou. Então eles lhe deram uma data de entrega. Então ele esperou em casa, mas não havia piano. No dia seguinte, nenhum piano. Então ele o chamou, e eles disseram, bem, estávamos esperando por uma carga completa, mas agora há uma carga completa, e assim você receberá seu piano quarta-feira, da semana passada, não desta semana, quarta-feira da semana passada. Ele esperou o dia todo e não havia piano, então, quando ele ligou, eles disseram estranhamente, nosso motorista e o caminhão e seu conteúdo desapareceram e não podemos localizá-lo. Não podemos localizar o caminhão ou o conteúdo. No dia seguinte, quando ele ligou, não havia vestígios do motorista. Então, em desespero, ele me ligou. Ele disse, sabe, eu ensino essa lei, mas, Neville, cada centavo que eu tenho está realmente trancado no meu piano. Eu tenho minha casa, mas não tenho renda no momento, e minha única coisa de saída é simplesmente brincar. E só está segurado por $2.000, e eu não poderia substituí-lo por $4.000, mas muito antes de conseguir os $2.000, se é que alguma vez, aqui estou eu, e eu estou chamando você para ajudar. Você é o único a quem posso recorrer. Eu disse, obrigado pela confiança, e então foi isso.
Logo depois que desliguei, eu ouvi tocar aquele piano. Podia colocar minhas mãos em seu ombro e sentir a liberdade. Eu podia sentir o piano e ouvir essa música adorável. Então naquela noite entre 8 horas e 10 horas, será um programa adorável que vem no KFAK, e geralmente é música de piano, mas é música adorável durante todo o dia, 24 horas por dia. Então, a qualquer hora do dia eu posso ligar isso, que está realmente ligado o dia todo de qualquer maneira. E eu ouvi este concerto glorioso, e imaginei que Freedom estava tocando, e simplesmente coloquei minhas mãos sobre ele e agradeci pela alegria que ele me deu ao tocar este concerto, e pude sentir o piano. Ontem de manhã, às 11 horas, ele ligou. Eu não estava disponível, mas minha esposa atendeu. Ele disse: eu teria ligado para você às 4h30 desta manhã quando o piano foi entregue, mas achei imprudente perturbá-lo àquela hora da manhã, às 4h30, mas agora vou chamá-lo, porque você deve estar acordado. Ele disse: vou dar todos os detalhes eventualmente, não posso fazer isso agora pelo telefone. Foi uma coisa estranha, estranha. Ele disse isso. O motorista foi preso em São Luís Obispo. Ele se recusou a dar qualquer coisa sobre o paradeiro do caminhão e seu conteúdo. Só na semana passada eu li no jornal que nossos bancos perdem com homens que assaltam os bancos, talvez 7 ou 8 milhões de dólares por semana, mas o desfalque que acontece dentro dos bancos de funcionários confiáveis chega a dezenas de milhões, e então essas enormes centenas de milhões entre nossos portos, aeroportos e armazéns em cargas perdidas, todas roubadas. Um homem decola e tudo desaparece, o caminhão e seu conteúdo, e custa centenas e centenas de milhões de dólares por ano. Mas não me importo com o que leio no jornal. Estou permanecendo fiel ao princípio. Há uma declaração infalível sobre o pecado imperdoável. O pecado imperdoável na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados do mundo são perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado imperdoável? Dúvida. Aquele que criou o universo e o sustenta, e você duvida do seu poder de fazer qualquer coisa neste mundo. Esse é o único pecado imperdoável. Bem, tendo chegado ao fim do plano de Deus para todos nós, não vou duvidar. Eu não perguntei a Freedom nada além de seu pedido. Ele queria seu piano, e tudo o que eu fiz eu simplesmente ouvi tocar. Coloquei minhas mãos mentais, minhas mãos imaginárias em seu ombro e agradeci pela alegria que senti ao ouvi-lo tocar. E então, quando liguei o KFAK entre 8 horas e 10 horas e ouvi este delicioso concerto para piano, presumi que era Freedom tocando, e gostei tanto do mestre que tocou que agradeci a alegria de tê-lo ouvido, e então larguei. Agora estou esperando os detalhes, mas não me preocupo muito com como isso aconteceu. Apesar das centenas de milhões de dólares que são perdidos todos os anos e nunca recupero os jiu-jitsu J-ados, isso não me incomodou nem por um momento. Ele tinha seu piano de volta, isso é tudo que importava, então eu simplesmente me perdi naquele ato, e foi isso. Esquecemos o que fazemos. Uma senhora que está aqui esta noite, ela esqueceu. Cerca de 2 ou 3 meses atrás, ela me disse: olha como estou ficando gorda estourando minhas roupas. Eu disse: você não está muito gorda. Então ela disse: eu quero ser magra. Eu disse: bem, você é magra. Você é tão magra quanto você quer ser ou ainda mais magra. E ela foi embora. Ela voltou esta noite e disse: olha, eu não aguento como estou magra. Eu disse: você se lembra que 2 meses atrás, ou talvez 3 meses atrás, você me disse o quão gordo você é. Eu não podia ver, mas para você era gordo, e você se desprezava pela gordura. E estas são as palavras de Blake. O que eu disse, o que eu fiz, palavras humanas todo-poderosas. De Jerusalém palavras humanas todo-poderosas, sim, porque o homem é Deus. A palavra de Deus não pode retornar a ele vazia. Deve realizar aquilo que ele enviou para realizar. Deve realmente cumprir o seu propósito. Bem, Deus é homem. E o homem em seus momentos de ócio faz todo tipo de declarações. Então ele colhe e não reconhece sua própria colheita. Então ela volta e está magra. Sim, ela é magra, obviamente muito magra. Para uma pequena senhora, é uma grande perda de peso.
Você pode fazer isso com qualquer coisa neste mundo. Agora, qual é a declaração a respeito de Moisés? Mostra-me a tua glória. E o Senhor lhe disse: Eu te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha ponta até que eu passe. Então tirarei a minha mão, e você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. Isso está no capítulo 33 do livro de Êxodo. Você o lerá nos versículos 18 a 25, e você pergunta: o que diabos isso significa? Bem, se você conhece o significado da palavra Moisés, que significa nascer, há algo que está plantado na rocha, na fenda da rocha, que é nascer. Quando isso nasce, então Deus leva seu propósito ao clímax. Saul, agora Saulo nas Escrituras, era demente. Ele foi a escolha da humanidade, o rei de Israel, e ele era mentalmente deficiente. Ele queria que esse rapaz tocasse harpa para acalmar seu espírito, e Browning, por experiência, escreveu este belo poema, e Browning agora o chama de Saul. É baseado no capítulo 17 de Samuel. E Davi está diante de Saul, contando-lhe sobre a vinda do Messias, e estas são as palavras de Browning. E Davi disse: Ó Saulo, um rosto como o meu te receberá, e um homem como eu amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta mão abrirá as portas de uma nova vida para ti. Veja a posição de Cristo. David está diante dele. Agora o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Saul era da tribo de Benjamim no Antigo Testamento, da descendência de Abraão. Paulo do Novo Testamento foi primeiro chamado Saulo, e quando ele confrontou o Senhor ressuscitado, seu nome foi mudado para Paulo, e ele diz a você. Assim, o poema se chama Saulo. E aqui, diante da humanidade demente que não reconhece sua própria descendência, como amnésia, um rosto como o meu te receberá, um homem como eu amarás, e serás amado, para sempre. Uma mão como esta mão abrirá os portões de uma nova vida para ti. Veja a posição de Cristo. Aqui está Davi, o Cristo. Ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Assim, falamos na Escritura do Senhor e seu Cristo, seu filho Davi, que o revela como o Senhor. Então Moisés não pode ver o rosto até agora, ele se move para trás, veja as costas. Você não verá o rosto. Assim, quando a história divina chega ao seu clímax no que é conhecido nas Escrituras como a ressurreição, então vêm esses 4 atos majestosos, que culminam na descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Agora, todos os evangelhos começam a mensagem de Jesus com a descida do Espírito Santo no batismo. Todos eles começam, porque os últimos serão os primeiros. Esse é o fim. Esse é o clímax. Então todos eles começam. No primeiro evangelho, que é Marcos, ele começa com a história do batismo quando a pomba desce sobre Jesus. João, o mais profundo e o mais místico, ele começa com esta descida do Espírito Santo sobre Jesus. Chegamos agora a Lucas, e então Lucas faz a declaração sobre a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Então ele entra e faz Jesus declarar que ele é o cumprimento do que foi anunciado em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos aflitos e pobres, e proclamar liberdade aos cativos, e abrir as portas das prisões de todos os são vinculados. Aqui está um. Ele proclama que é o cumprimento desse anúncio no capítulo 61 de Isaías. Agora ele volta. Leia a história, e todos os eventos, agora, volte. Por quê? Como ele desaparece da vida, ele é enterrado em nós. Agora ele nos diz: eu lhes disse todas essas coisas antes que elas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. E agora seus corações estão perturbados porque eu disse a vocês: daqui a pouco eu os deixarei. Mais uma vez, em pouco tempo voltarei. E assim seus corações estão perturbados. Mas eu te digo a verdade. É para sua vantagem que eu vá, pois a menos que eu vá, o Espírito Santo, o Espírito da verdade não pode vir, mas se eu for, eu o enviarei a você, e ele os conduzirá a todo conhecimento e trará para a vossa memória tudo o que vos tenho dito. Quem, então, é este Espírito Santo? Ele é chamado o Espírito da Verdade, e Jesus disse: eu sou a verdade. É o Espírito do Senhor Jesus que vem ao homem quando o Senhor visível desaparece do homem. Ele desaparece completamente. Ele é o professor, e ele desaparece.
Ele lhe conta o que aconteceu nele quando ele desaparece. Para onde ele pode ir, senão de volta ao Pai? Não há outro lugar para ir senão ao Pai. Ele disse: saí do Pai e vim ao mundo. Novamente eu estou deixando o mundo, e estou voltando para o Pai. Bem, onde está o Pai? O Pai está em você. Agora, ele é o Espírito no homem. Agora, o Espírito da verdade chamou o Espírito Santo, contra o qual você não deve pecar. Não duvide de seu poder para fazer qualquer coisa neste mundo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. Portanto, quem é o Espírito da verdade, além do recordador? Ele lembra. A coisa toda está feita. É por isso que posso dizer com ousadia: a salvação está realizada. A redenção é perfeita. Ninguém pode falhar, porque o Espírito, o recordador, agora está enterrado no homem, e ele não pode levá-lo adiante para Deus Pai. Ele te leva para trás. Então, ele se levanta em um ponto chamado despertar em você. No momento em que ele desperta em você, você nasce do alto. São os dois lados da mesma moeda. Então ele te leva para trás. E quando ele voltar, agora você verá a face de Deus na face de Cristo, seu filho Davi. Davi é ungido do Senhor, e você saberá como você se parece olhando diretamente para o rosto de seu filho chamado Davi. E Davi é Cristo. Você é o Pai, mas você veio ao mundo. Agora ele faz a declaração: eu e meu Pai somos um. João 10h30. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 14h09. Ele nunca me deixou. No entanto, ele faz esta declaração, que confundiu todos os sacerdócios do mundo: meu Pai é maior do que eu. João 14h28. Você lê isso no capítulo 14 do livro de João. No capítulo 10 do livro de João ele faz a declaração: eu e meu Pai somos um. Agora ele faz as declarações: meu Pai é maior do que eu. O Senhor não é inferior quanto ao seu ser essencial, mas quanto ao seu ofício como enviado. Ele e o remetente são um, mas quando o remetente se envia ao mundo para contar a história da redenção, a posição do enviado é menor que a do remetente. No entanto, eles são um. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo não é inferior quanto ao seu próprio ser essencial, mas quanto ao seu ofício como enviado neste mundo. Então ele faz a declaração: aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu e meu Pai somos um. No entanto, nesta declaração ele mostra a você a diferença entre desempenhar o papel, o ofício do enviado contra o do remetente, e ainda o remetente e o enviado são um, porque ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Não são dois, mas são ofícios diferentes que o uno cumpre. Assim, no ofício do enviado, ele é menor, parece ser menor, mas não é verdadeiramente, em seu ser essencial, menor que Deus Pai. Assim, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez eu estou deixando o mundo e estou indo para o Pai. João 16h28. E agora seus corações estão tristes porque eu lhes disse isso, mas eu lhes digo que é conveniente, e é para sua vantagem que eu vá, pois a menos que eu vá, o Espírito Santo não pode vir, mas se eu for embora, eu o enviarei. João 16h06. 7 Agora, ele se torna o emissor, e ele envia ainda a ele mesmo, mas desta vez é chamado por um nome diferente: ele envia a si mesmo. E você pode conhecê-lo como João, você pode conhecê-lo como Maria, mas ainda é o mesmo remetente. Agora você o conhece como Neville, o mesmo ser que foi enviado, e enquanto eu estou no mundo como enviado, faço o ofício inferior ao remetente, mas antes de ser enviado, foi incorporado ao corpo do remetente, e para sempre eu sou um com ele, pois aquele que está unido com o Senhor torna-se um espírito com ele. Mas no mundo para onde agora sou enviado estou sujeito a todas as fraquezas e limitações dos enviados e devo submeter-me a todas as fraquezas da humanidade. Mas com a dissolução desta pequena vestimenta, eu não sou, então, restaurado à vida, eu sou um com o Pai, um com o remetente. Aqueles que ainda não experimentaram o que estou falando serão restaurados à vida em um mundo como este, em um corpo que é novo, gloriosamente novo, inexplicavelmente novo, em um mundo terrestre como este, para continuar sua jornada até que eles chegar ao clímax que é a ressurreição, pois você está enterrado na fenda de uma rocha. Você é aquele Moisés algo para nascer. Então,
Na fenda da rocha eu te colocarei e cobrirei seu rosto com a minha mão até que eu passe. Então eu tirarei minha mão, e você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. Não pode ser visto até que meu filho revele, e meu filho é David. Ninguém saberá o rosto que ele realmente usa até vê-lo refletido em seu filho Davi, pois Davi é a imagem do Deus invisível. Davi é o reflexo de Deus e carrega a imagem exata do Deus invisível. Você é o Deus invisível. Então, aqui, isso é o que quero dizer com a verdade mais profunda, e ainda a aplicação mais prática dela. Não pense por um momento, mesmo que você seja inocente do que está dizendo, que é uma palavra vã. Por quê? Você é Deus, e as palavras de Deus não podem retornar a Ele vazias. Eles devem realizar o que Ele propôs e prosperar na coisa para a qual Ele o enviou. Então, mesmo que você seja ignorante da lei, você é o poder operante, operando aquela lei da qual você pode estar totalmente inconsciente, mas não há desculpa. Você ainda colherá os resultados, como minha amiga colheu os resultados da perda de peso, que ela mal podia pagar. E meu amigo Freedom, distraído como está bem, para que serve um amigo neste mundo se você não pode chamá-lo e pedir-lhe e estender a mão por ajuda quando for necessário? Assim, a liberdade ensina esta lei, e posso lhe dizer, ele a ensina lindamente. E ele tem sido tremendamente bem-sucedido em ajudar inúmeras pessoas no uso desta lei, mas então veio um teste para a liberdade, pois sua única paixão consumidora é a música. Ele adora música. Dê a ele música, e você deu a ele o dia inteiro, e ele pode se sentar em seu pequeno lugar em Cambria e tocar piano o dia todo e esquecer as refeições. Ele é tão completamente levado pela música, ele simplesmente adora isso. Mas agora a única coisa para expressar isso se foi, e aqui nesta mesma semana vem a história no Latimes das centenas de milhões de dólares que perdemos todos os anos por roubo entre os cais de nosso país, os aeroportos de nosso país e as áreas internas onde a mercadoria é colocada em vans para entrega. E há um sindicato de roubo, mas chega a milhões incontáveis. Bem, quando você lê isso, mesmo que você ensine e esteja tão próximo e você não possa substituí-lo, a pessoa média que tem dinheiro dirá, tudo bem, estou segurado, estou com um seguro de 2.000 cifrão mas vou sair e comprar outro. Bem, ele não podia sair e comprar outro, ele não tinha dinheiro. Ele nasceu um menino muito, muito pobre, e Freedom nunca fez do dinheiro um objeto na vida. Ele nunca, realmente. Ele ama a beleza. Ele adora a música. Ele ama todas as coisas adoráveis da vida e gosta delas, mas nunca fez do dinheiro um objetivo na vida. Então, ele não poderia sair e substituir um instrumento de 4.000 dólares, mas ouvi claramente com a ajuda do Kfak, e ouvi este belo concerto, e simplesmente usei minha imaginação para vê-lo. Eu podia vê-lo sentado ali, tocando esta linda, adorável peça, e então pus minhas mãos em seus ombros e agradeci pela alegria que senti por tê-lo ouvido, e então senti o sólido encanto de seu piano. E ele ligou ontem de manhã às 11 horas. Agora ele vai me dar um relato detalhado de como o homem foi encontrado e pelo menos o piano. Seja qual for o conteúdo do caminhão, eu não sei, mas não estou realmente interessado nisso. Vou até o fim. No que diz respeito ao homem, ele também é Deus, embora tenha desempenhado o papel neste pequeno incidente do ladrão. Ele pode estar trabalhando para um sindicato. Eu não estou preocupado. Ainda assim, por trás dessa máscara de ladrão, ele é meu irmão. Aquele que fez o papel do ladrão é meu irmão. Não há nada além de fraternidade neste mundo. Vá, diga a meus irmãos que eu subo para seu pai e meu pai, para seu Deus e meu Deus. Então somos todos irmãos por trás dessas máscaras. Nós somos um. Só existe Deus. Então, se há neste mundo hoje, por causa da imaginação e do mau uso da imaginação, essas coisas horríveis no mundo, posso lhe dizer, Deus transforma todas elas, como o grande artista pega discórdias e transforma essas dissonâncias eventualmente em belas harmonias. Ele tomará todas as discórdias do mundo, como roubo ou assassinato, tudo no mundo e resolverá, porque ele é o grande artista. E em nós, tudo é perdoado. Aquele que fez esse papel esta noite, ou aquele que roubou aquele caminhão e o conteúdo para envergonhar meu amigo, que não tem dinheiro para substituir seu grande amor, suponha que no sentido físico fosse meu irmão. Você sabe o que eu diria.
Liberte-o. Eu não me importaria com o que ele fizesse. Eu amo tanto meus irmãos que se eles fossem pegos em algum ato, não importa o que fosse, se fosse um ato violento, eu pediria ao juiz para libertá-lo. Isso é o que eu faria, e eu faria isso porque ele é meu irmão. Bem, por trás da máscara ele é meu irmão. Todo ser no mundo é meu irmão, e todos os meus irmãos juntos formam Deus. Todos eles formam Elohim, uma palavra plural, um composto de outros. Este é Deus. Então, estamos aqui para aprender uma lição. Uma das grandes lições é o arrependimento, como mudar minha atitude em relação a um estado aparentemente fixo e inalterável. É inalterável e, no entanto, quero que isso, se pudesse ser mudado, produziria. Agora, aprenda a mudar isso. Ignore-o completamente e vá até o final onde ele foi alterado. Então ele pegou o piano, talvez o tenha vendido. Talvez ele o tenha queimado, mas vou ouvi-lo tocar o instrumento mais glorioso e então apreciá-lo. Então, eu ignoro os fatos da vida, ignoro completamente os fatos, e vou na minha imaginação até o fim como eu quero que seja e lá eu verei. Eu lhes digo, isso é profundamente espiritual e tão diretamente prático. Então, ele vem ao mundo e conta uma história que o mundo não entende, porque ele atingiu o clímax do plano de salvação de Deus, e tendo alcançado o clímax, ele diz que deve ir. Ele deve desaparecer como professor. Mas para onde ele poderia ir, se não para o Pai? E onde está o Pai, se não em você? Agora ele vai enviar o Espírito da Verdade. Mas ele diz, eu sou a verdade, portanto, quem ele enviará senão ele mesmo? Mas quando ele vier agora, ele estará usando um nome diferente. Ele terá um nome diferente. Ele é um com o Pai no controle do todo, mas agora ele se enviará com um nome diferente para continuar o ensino e contar a todo o vasto mundo do plano de redenção de Deus. Só existe Deus. Foi o próprio Deus que desceu ao mundo da humanidade e se enterrou no homem, e somente Deus pode ser redimido, e Deus planejou o processo de redenção, antes que o mundo existisse. Esta não é uma reflexão posterior. Este não é o pensamento de emergência. Isso foi antes que o mundo existisse. É assim que vai ser. Você vai direto até o final até chegar ao clímax. O clímax é a ressurreição daquela pequena fenda na rocha, e você sai, e então você vai voltar. Assim, os evangelistas, os 4, começam a história do ministério de Jesus com o ato final, que é o batismo, quando a pomba desce sobre ele em forma corpórea como símbolo do Espírito Santo. E todos eles começam assim, e então eles voltam. João, sendo mais profundo, ele volta à sepultura e conta isso em simbolismo, e todos os sinais são realmente todos os sinais que ele usa naquela imagem maravilhosa da sepultura são todos, bem, sinais. Eles são todos figuras, mas as coisas que eles significam são literais. Então, ele conta a história do nascimento usando o sinal de um guardanapo, que significa placenta, a placenta. Ele lhe conta o que aconteceu naquele estado concreto chamado túmulo, que quando você encontrou aquele pequeno guardanapo, então ocorreu um nascimento. Bem, este foi um tipo diferente de nascimento, este foi o nascimento de Deus. Deus nasceu neste estado. Então, ele começa com o primeiro ato, pois há 4 atos poderosos, e o primeiro ato é a ressurreição. Alguns momentos depois é seguido pelo nascimento de cima. John termina com isso, mas ele começa com a descida da pomba. Então a coisa toda está mostrando a você, vai ser para trás agora. Então, nós o levamos ao seu clímax, e então a história divina termina, e agora o grande Espírito de Deus, chamado Espírito Santo, nos leva para trás, não para frente, mas para onde? De volta à fonte, que é o seu ser, que é Deus Pai. Leva você todo o caminho de volta, e quando você voltar, apenas uma coisa no mundo pode convencê-lo de que você é Deus Pai quando você vê sua glória refletida na face de Cristo. E Cristo é Davi. Essa é a história. Agora você se debruça sobre isto esta noite, você que o registrou. Jogue-o de novo e de novo e de novo. Não estou fazendo nenhuma declaração profética sobre quando partirei. Pessoalmente, não posso acreditar que possa ser muito longo, mas não tenho dia, nem mês, nem ano. Eu não tenho porque ninguém sabe quando ele vai tirar essa roupa, só quando eu terminar de fazer o que devo fazer. Eu deveria contar repetidamente, porque no meu caso já foi concluído.
Chegou ao seu clímax com a descida da pomba sobre mim e permaneceu lá, e ainda está lá, o símbolo do Espírito Santo, vestindo-se comigo para contá-lo, pois ele tem todo o conhecimento, não o conhecimento de como ir à lua, mas o verdadeiro conhecimento do mistério de Deus. Ele não está preocupado com todas as coisas da terra, e assim, ele me revelará, como ele tem, todas as coisas concernentes à sua palavra nas Escrituras, e ele o revela ao permitir que eu o experimente, pois ele veio a mim aparentemente como alguém desconhecido. E então, de alguma maneira estranha e misteriosa, ele me permitiu experimentar quem ele é, em uma experiência singular, em primeira pessoa, no presente. Então, toda a história é o meu eu, voltando para tudo, pois era assim no começo, mas você avança para o clímax. Então para. O tempo para. E então você retrocede para a fonte, e aí está Deus Pai. E no caminho de volta você conta enquanto ainda usa uma roupa que está em contato com as roupas deste mundo, porque quando você tira essa roupa você perde o contato. Porque eu não estarei em contato, pois minha vestimenta de amanhã é aquela peça que é perfeita. Onde quer que eu esteja, tudo é perfeito. Não há razão para qualquer argumento, pois aquele corpo que você usará na ressurreição é um corpo perfeito. E nada está morto em seu mundo, nada pode ser imperfeito em seu mundo. Tudo é perfeito onde quer que você esteja. Esse é o corpo da ressurreição, e é mencionado nas Escrituras como o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é um lugar, não é um reino, é um corpo. Então, onde quer que você esteja, vestido naquele corpo ressurreto, tudo é perfeito. Mas aqueles que morrem antes da ressurreição aqui e todos serão eventualmente ressuscitados, eles estão vestidos com um corpo semelhante ao que descartaram. Só que esse corpo é jovem, inexplicavelmente novo, em um mundo terrestre como este, e eles continuar sua jornada. Eu espero que você não esqueça, pois o grande pecado contra isso é duvidar do poder deste lembrador. Pois quando ele entra em sua vida, ele é o lembrador. Ele se lembra de tudo que Deus realizou. Então, quando ele realmente se lembra de tudo que Deus realizou em você, ele o leva de volta, e você é o Deus que realizou isso. A coisa toda se reencena em você por causa de sua presença interior. Essa é a história. Agora, vamos entrar no silêncio. Se você gostou, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Gratidão.